Oi, 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 paz do Senhor a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a libertação. Mas antes vamos entender um pouquinho a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foi feito por meio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Se nós mudarmos o verbo aí por Cristo ou Jesus, como você achar mais fácil, a leitura fica assim, ó, no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus e Cristo era Deus. E todas as coisas foram feitas no meio de Cristo e sem Cristo nada que foi feito se fez. Então, ou Jesus, se você preferir, coloque a palavra Jesus, fica fácil para você entender. Mas todos quantos creram no seu nome, creram no nome de Jesus ou no nome de Cristo, deu-lhes o poder, foi-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, vamos entender uma coisa aqui. Por que as pessoas não são libertas? Muitas vezes elas são expulso o demônio e elas continuam possessas. Logo na frente ela fica possessa de novo. Porque o maligno, o demônio, o diabo, as hostes malignas, elas se alimentam do meio em que a pessoa vive. Então esse meio é que alimenta essas pessoas. Se você for vamos dar um exemplo do Gadareno lá, o Gadareno, quando Jesus chegou lá, expulsou o demônio dele, cala-te e sai dele, e eles disseram, não, deixamos entrar nos porcos aqui, e eles caíram no abismo. Então, essa questão de eles entrar nos porcos e ir para o abismo, eles continuaram no meio, continuaram naquele meio, não saíram dali. E tanto que os donos dos porcos vieram cobrar de Jesus depois que tinham um prejuízo, porque os porcos foram para o abismo. Então, é sempre o meio que alimenta o maligno, que alimenta essas hostes do mal, esses demônios. Então você chega lá e expulsa o demônio daquela casa. Mas o meio, de alguma maneira, eles alimentam essas hostes. E volta o problema todinho dentro daquela casa, dentro daqueles negócios, ou seja lá o que for. Eu me lembro de uma vez nós fomos orar dentro de uma fábrica e tinha uma figura assim vestida estranha em cima de um equipamento lá e foi expulso, mas ela volta de novo e outras vezes porque ela se alimenta daquele meio. Mas o que faz uma pessoa ser verdadeiramente liberta? No capítulo 8 de João, no versículo 32, a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, então quem liberta é o Filho, quem liberta é o Verbo. Capítulo 1, e no princípio era o verbo. Então, o que liberta é Jesus, o que liberta é o verbo. E quem é o verbo? É a palavra. É a palavra. Então, as pessoas só serão libertas verdadeiramente se elas forem libertas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, como é que você faz? Se você vai lá numa casa e ora por uma pessoa, expulsa o demônio daquela pessoa, e ela é liberta daquela hostes celestiais, daquele demônio, seja lá o que for, ela precisa vir para a igreja. Ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa vir na escola dominical, ela precisa vir nos cultos de doutrina, ela precisa vir nos cultos da igreja, ela precisa vir na oração na igreja, ela precisa vir na igreja, sair daquele meio, porque você liberta e tal, mas ela continua naquele meio. Então, quando ela sai de lá, ela vem para dentro da igreja, ela sai daquele meio, ela já não está mais sendo alimentada por aquilo lá, mas vai ser alimentada agora pela palavra. Então, quem liberta verdadeiramente essas pessoas é a palavra de Deus, é Jesus, é o verbo, é a palavra. Então, através da palavra, elas são libertas. É dessa maneira que a libertação ela se torna, então, duradoura e para sempre, muitas vezes.
É dessa forma. O problema é que as pessoas vêm na igreja e aí as pessoas oram por ela, impõem as mãos e ela é liberta, e o maligno sai dela, porém ela saiu da porta ali, ela não volta mais na igreja, e então é o meio que alimenta, então ela volta a alimentar o que ela fazia antes, ela continua fazendo, e o maligno volta de novo sobre aquela pessoa. E aí a gente sabe os estragos que ela faz numa pessoa, assim como aquelas que saem da igreja. Aquelas pessoas que vieram para a igreja e foram libertas e depois elas saem da igreja e das 7 demônios voltam para aquela casa vazias. Então, é através da palavra de Deus. Tá, ó, se você não se queixe da igreja, não se queixe de vir na igreja, não fique queixoso, tem que ir na igreja de novo, puxa vida, outra vez e outra vez, não faça isso, não faça disso uma rotina, faça disso um prazer de vir à casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, faça com que essa palavra de Deus te alimente, corpo, alma e espírito. É isso que vai te trazer libertação, é isso que vai te trazer para o lado bem, para o lado bom da coisa, vai te aproximar de Deus. Cada vez mais você vai se aproximar de Deus. Então não seja queixoso, ao contrário, sinta prazer em vir à casa de Deus e ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Porque se você ouve a palavra de Deus e você não pratica, você volta para o meio aquele. E aí as hostes celestiais te influenciam de novo. Mas se você ouvir essa palavra de Deus, guardar no teu coração e praticar, aí então o teu meio é outro. Quem vai habitar em você é o Espírito Santo de Deus e não os espíritos malignos. Entende? Então faça dessa forma e com certeza isso vai te trazer muito bem. É uma palavra que eu trago assim para libertação. Eu creio na libertação, eu creio que Jesus é poderoso para te libertar e para te dar vida nova e para te dar vida transformada. Se aproxime mais de Cristo, se aproxime mais da igreja, se aproxime mais de Deus. Você só tem a ganhar com isso, ok? Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.